Olá! O material que vamos lhes apresentar agora teve um pequeno probleminha no áudio devido a um problema de conexão de internet. Mas como o conteúdo está muito bom, ao nosso ver, estamos compartilhando da mesma forma. Então, lhes pedimos um pouco mais de paciência. O problema maior é quando perdemos a conexão espiritual. A conexão da internet, poderíamos assim brincar, essa faz parte, haver grande intermitência. Aproveitem. Olá, amigos, para mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. O nosso objetivo hoje é dar seguimento aos debates online acerca dos tempos atuais que estamos vivendo. Porque nós espíritas, munidos de ferramentas trazidas por Allan Kardec e Joana de Ângeles, temos muito que pensar para melhor agirmos neste momento, aproveitando os desafios para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Por isso, hoje vamos seguir pensando sobre o tema convívio social em épocas de pandemia, em épocas de transição planetária, conforme os espíritos já vêm nos alertando há bastante tempo. Bom, amigos, estamos aqui com o nosso colega Fabiano Selbach, que tem nos auxiliado tanto nos programas sobre Joana de Ângeles. Tudo bom, Fabiano? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente pelo canal da Mergues, em especial, né, debatendo Joana de Ângeles. Muito obrigado pelo convite. O nosso Fabiano é o filósofo do grupo, né? Ele é formado em filosofia, ele cursa agora pedagogia, tem uma boa estrada aí como professor, é membro da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Porto Alegre, uma sociedade bastante clássica, né, nos trabalhos espíritas. Fabiano, quais são as suas atuações ali no Bezerra? Me conta um pouco. No Bezerra, a minha caminhada se concentrou bastante na parte da educação mesmo. E principalmente, além dos estudos do ESD, porque o ESD a gente vai entender que ele é, desde o ESD, vai completar o CIED, o Grupo Sistematizado, e depois o EAD, que é o Estudo Avançado. Então, a minha parte básica é no EAD, que é o Estudo Avançado. Aí ele tem 3 eixos, né? Ele vai ter ciência, filosofia e religião. A minha parte eu fico mais com os grupos de EAD, científico-filosófico, que se chama. Daí, digamos assim, é todo aquele que passa, e já passou, no caso do Bezerra, né, na instituição Bezerra. Ele passa, então, por todo o ESG, que vai do CIED até o G6, e depois ele vai ou opta, ou estuda a mediunidade na escola mediúnica, ou então ele vai para o EAD, o estudo avançado, ou fica nos dois, tanto faz. Mas a É minha uma boa concentração bagagem que era... isso traz, né? Sim, e ali no Bezerra, para poder ir migrar ao mediúnico, necessariamente tu tem que ter feito todo o ESD. Não se vai, assim. A não ser em casos muito excepcionais, que daí se estuda, né? Porque vamos ver, por exemplo, o Chico, assim, desde criança, é uma coisa... Mas isso não dispensa o estudo, né? Não dispensa o estudo. Uhum. E Fabiano, para a gente preparar aqui o nosso assunto, o que a Joana pode nos trazer para pensarmos o convívio social que está sendo algo bastante desafiador neste período, a nossa atuação como seres humanos, como cidadãos, como espíritos encarnados. Me fala um pouquinho da tua trajetória com a Joana de Ângeles. Além, né, ali do trabalho no EAD, que é o estudo da filosofia, eu estou palestrante do movimento espírita. Eu conheci, em verdade, a Joana foi na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ela não é estranha para vocês da Merges. Os membros, né, mais clássicos lá, como o Gelson, o Gilson, e para ti, Alexandre, que é o Paulo Renato Goulart. O Paulo Renato, e nós fomos fazer um estudo sobre mediunidade.
E aí ele trouxe André Luiz e trouxe Joana de Ângeles. Quando ele trouxe Joana de Ângeles, eu, na hora, assim, eu já disse assim, eu me apaixonei, né? Porque eu pensei assim, eu tinha um olhar sobre a Joana de que eu não admitia o processo de culpa. Se nós estávamos no mundo do fenômeno, portanto, o mundo físico reencarnado, obviamente que Deus não poderia ser ingênuo de acreditar em Deus, e Deus, na sua representatividade, vamos colocar todos os espíritos que representam ele e o Jesus, que nós erraríamos, né? E que o erro seria um processo natural da caminhada. Até porque esses espíritos, eles não olham nossos erros, eles nos ensinam a como buscar nessa experiência de erro o êxito melhor para ter o aprendizado. Veja bem, não é buscar no erro o processo de caminhada saudável, não é isso. Mas é inevitável que diante de uma tentativa de buscar a melhoria da sua vida, em algum momento você vai errar. Então, a Joana, ela entrou nesse ponto, quando nós estávamos lá estudando mediunidade, que eu disse assim, gente, ela põe uma esperança e vai dizer que, olha para ti, tu és espírito imortal. Quando ela citou essa frase, eu me apaixonei. Ela disse assim, filho de Deus, herdeiro do universo. Quando ela fala isso, todo se abre como possibilidade. Então ninguém está perdido. E ali, foi por ali que eu comecei todo o meu estudo da Joana de Ângeles, a minha pesquisa, e eu descobri que Joana de Ângeles, ela está além de simples falas completas. Ela vai nas entrelinhas, e além das entrelinhas, frases, temas importantes. E o que demonstra isso? Tu vai ver o seguinte, que este tipo de espírito, no caso a Joana, ela atinge um grau em que ela precisa falar muito em pouca palavra, ou usar uma terminologia para explicar muita coisa. É necessário isso para ela. É necessário porque ela, senão ela vai pegar e vai escrever um livro de 1000 folhas para tentar explicar, explicar, explicar. Então, assim, cabe a nós, aí eu descobri nela, cabe a nós junto com ela, fazer a pesquisa. Por exemplo, o que era tropismo? O que é arquétipo para Joana, né? O que ela leu? Por que ela interpretou daquela forma? Nós vamos fazer exatamente o que o Espiritismo está nos pedindo para fazer, porque foi assim que o próprio Kardec fez. Ele descobre o mundo dos espíritos a partir daquilo que os espíritos apresentavam. Então, a gente pode descobrir a Joana a partir daquilo que ela nos apresenta. E aí ela nos apresenta uma caminhada em que não está nada perdido, que você pode mudar, que você pode retomar, que você precisa dialogar com a sua sombra, tornar-se amigo de si próprio nessa caminhada, se compreender, e aí fazer a sua existência de maneira mais feliz, assim. Foi o que eu, neste ponto que eu peguei ela e que eu consegui compreendê-la. Um excelente ponto, né? Porque teve um grande Uhum. proveito para ti e Sim. junto a um olhar psicológico barra espiritual, né, a partir do ponto da reencarnação, herdeiros do universo, né, espíritos Uhum. imortais, e num viés filosófico que vai pensar Uhum. um padrão único, individual de uma pessoa, generalizando para a existência. Né? Então, se Sim. você é um ser reencarnado, então você é filho, Uhum. herdeiro de Deus, tem o universo pela frente. Não existia aquela propaganda do Uhum. curso de inglês, o cidadão do Sim. mundo. Segundo Sim, Joana e sim. Kardec, somos cidadãos do universo. Do universo. Uhum. Então, justamente esse olhar filosófico que tu pega, né, Uhum. nesse Exato. aspecto. E, E e uma coisa que pode falar. pode comentar, que eu já quero te fazer uma Uma, pergunta aqui co sobre a Joana nesse processo. uma questão muito interessante que também nós vamos ver nela é a questão seguinte: se ela traz a sua série psicológica para nós, ela não diz que você teria que ter uma específica formação para estudá-la. Por quê? Porque ela estudou tudo. Porque ela bebeu de tudo. Ela foi na antropologia, ela foi na filosofia, ela foi na psicologia. E veja bem, o seu
instrumento não tem diploma de nada. Observe Divaldo que o próprio Franco, né? Divaldo, o Divaldo Franco, ele não tem nenhum diploma específico. Então, vamos entender o recado que ela nos dá. O recado é o autodidatismo espiritual, ou seja, atingir a emancipação espiritual além das conveniências. Eu não sei se tu vai concordar comigo, se os que estão em casa vão concordar comigo, mas observem bem vocês. Ter uma formação necessariamente não significa dizer que é. Por exemplo, necessariamente eu não significa dizer que eu sou um filósofo por ter uma formação, um diploma. Existem filósofos e filósofos. Sócrates nunca teve diploma. Nós vamos ter, por exemplo, um Divaldo, que é um grande pedagogo, e não tem diploma de pedagogia. Então, esta convenção que Joana destrói em nós, trazendo assim que a pesquisa, que nós devemos fazer a pesquisa, demonstra um questionamento que fizeram para ela, quando, aliás, fizeram para o Divaldo, quando ele vai dizer assim, como pode uma freira conhecer psicologia? Né? Ela deveria se concentrar lá nas áreas humanistas ou das orações, como ela mesma sofreu enquanto Inês, Sor Juana Inês de la Cruz, pelos seus perseguidores, em resposta a muitas cartas, porque eu diria que ela era um espírito, no bom sentido, observem comigo, petulante. Não petulante no sentido de arrogância, mas no sentido de mostrar que era necessário tirar essa hipocrisia de se esconder atrás de formas. Então, observem que quando ele faz essa pergunta para o Divaldo, como pode uma freira, nós estamos legitimando todos os instantes essa mesma colocação que fizeram para o Divaldo. Sabe por quê? Porque nós estamos dizendo assim, ó, não, eu não posso estudar psicologia, Joana, porque eu não sou psicólogo. Eu estou afirmando, legitimando novamente. Então, às vezes nós defendemos algo e legitimamos a mesma fonte. Então a Joana, ela é sim para todos nós. O desafio que ela traz para nós é que, diante desta caminhada, que por mais que seja tumultuosa, se nós optarmos na caminhada com ela por Jesus, o fardo que a gente coloca nas nossas costas, que é muito mais nosso do que propriamente o fardo do processo, ele com certeza vai se tornar mais leve. E aí, pegando a Joana, pegando todo o seu arcabouço, tu vai percebendo assim, o que tu vai vendo nela? Que ela foi pesquisando aqui, pesquisando ali, e ela foi vendo além das formas. E aí nos apresenta uma série psicológica falando de o homem antropo sociopsicológico. Ou seja, ele tem uma estrutura, sim, mas se ela chega a essa conclusão de que ele tem uma estrutura antropológica, é porque ela foi lá e estudou. E ela não era antropóloga. Se ele tem uma estrutura social, porque ele vive, convive social, porque não tem como fazermos relações e trabalharmos nós mesmos sem a presença de um outro, é porque ela estudou sociologia. De alguma forma. Claro, moderna agora, porque nas encarnações passadas não havia nascido a sociologia. Mas aí ela pensa assim, mas onde é que está este sujeito na antropologia, na sociologia? Então ele tem um ser. E o meu foco é este ser. Fazendo com que ele olhe para tudo isso e faça uma nova caminhada. Foi o que acabei percebendo assim, nos estudos da Joana. E bem lembrado esse ponto que tu trouxesses aí, né? Primeiro, o quanto a Joana, ela guarda em alguns parágrafos elucidações muito profundas. Que realmente, se a gente for explicar cada elemento que ela traz ali, dariam muitos mais livros, cada obra da Joana, cada volume, da série psicológica principalmente. Eu até brinco assim com os alunos do curso de Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, que a gente tem da América, né, dos 5 módulos, que a Joana é aquela autora que tu tem que ler uma página, alguns parágrafos com toda atenção. Às vezes até tu relê o parágrafo novamente, porque senão passa batido.
a grande Isso. quantidade de camadas que aquela reflexão traz. E bem interessante quando tu trazes Uhum. aí essa questão do diploma, né? Porque são os títulos de papel. Nós entendemos que os títulos de Uhum. papel, os diplomas, né, o atestado de que a pessoa então se tornou um psiquiatra, um psicólogo, um filósofo, um historiador, todos esses títulos que nos habilitam para atuar profissionalmente, eles têm um significado. Eles têm um sentido, claro, que momentâneo. Que sentido é esse, né? É uma autorização que a gente tem, então, para arcar com as responsabilidades daquela profissão, para fazer uma interpretação mais atenta daqueles fenômenos que a gente se preparou para estudar, né? No caso da psicologia, por exemplo, os fenômenos psicológicos. Porém, a gente sabe que isso não encerra o todo, né? A própria Joana de Uhum. Ângeles, quando o Divaldo foi questionado sobre o fato dela não ter estudado psicologia, ela trouxe para ele que ela estudou a psicologia no mundo espiritual. Pois não somos Uhum. reencarnacionistas? Não compreendemos que o espírito ele tem vida além da morte, na erraticidade? Então nós seguimos estudando na espiritualidade. E muitas vezes esse estudo é até o preparo para aquilo que nós vamos fazer aqui, porque isso é trazido. Então, numa das últimas biografias de Divaldo Franco, aquela escrita pela historiadora Ana Lande, que Joana de Ângeles, segundo Divaldo, teria participado da preparação reencarnatória de muitos dos grandes nomes da psicologia. O único que Uhum. ela destaca ali, que ela nos revela, seria Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. E ele também já trouxe em algumas palestras o quanto Jung foi muito bem sucedido em sua psicologia, porém, porém, não revelando aspectos finais, conclusões finais que ele chegou no que diz respeito à reencarnação, e que isso estaria ainda dentro da sua missão. E que, por este motivo, quando ele voltou ao plano espiritual, como ela faria então com todos os autores, ela fez uma revisão de vida então desse autor, digamos assim, de uma forma brincando, né, que puxou as orelhas então dele Claro. pelos pontos que faltaram. Não por acaso essas colocações de Divaldo dizem respeito ao que os historiadores estão descobrindo sobre Jung, né? Sonu Shanasani, que é um Uhum. dos principais historiadores sobre psicologia e Jung, ele fala das cartas, os protocolos dos chamados livros negros, aonde Jung, sim, traz o seu viés reencarnacionista, né? Que não tinha, Uhum. infelizmente, bases científicas, como ele diz, para Tá. comprovar para o coletivo. Eram evidências pessoais. Uhum. Então, Mas voltando se tu ali ao nota. o espírito amigo, né? Desculpa, Fabiano. Só fechando. Não, vai, pode Voltando ir. a Joana. Pode. Olha só, então, a importância dela junto à psicologia, né? Mesmo que não tenha envergado um diploma em nenhuma das suas últimas Uhum. encarnações, né? Então, isso que tu trouxesse aí vem bem a calhar. Pode falar, filho. Uhum. O que, que acontece conosco eu não sei se aconteceu contigo, que estudou, né? Se formou em outra área também, e esses que nos escutam, mas na filosofia é muito frequente acontecer isso. Nós sempre entre nós, colegas, quando nós nos formamos, a gente dizia assim: agora eu irei estudar filosofia, depois de formado. Porque durante a formação tu não estudava filosofia. Tu tinha assim um pincelado muito rápido, porque tu não conseguia ir a fundo no autor, nem dava tempo. E até porque tu tinha ali, claro, a fonte do professor, mas à medida que tu ia estudando, tu ia crescendo também. Daqui a pouco tu começava a sair de uma adolescência infantil graduada e começava a atingir lá nos finais uma certa maturidade de raciocínio. Daí tu começava a brigar com o pai ali, que era o professor, né? E daí tu começava a dizer assim, nossa, eu tenho que terminar a filosofia para começar a estudá-la. Então, necessariamente, a gente vai ver o quê? Que não há é óbvio que conforme as convenções humanas ele se torna sim necessário, mas isso são relações de poder. Nós medimos as coisas e hoje nós estamos vivendo exatamente esse questionar, né? Nós estamos sempre medindo força um com o outro, sabe? Numa retórica, numa frase bem feita, eu quero saber mais que tu, e aí preciso falar uma coisa melhor para saber mais que tu, e quando vem Joana e nos dá uma aula sem se justificar, porque ela não nos justifica para nós,
se ela estudou, se ela não estudou, ela não está interessada nisso. Você sabe que nessa relação de poder que nós ficamos medindo força, a Joana traz para nós vamos ver ela, por exemplo, se isso é medir força, nós vamos ver ela na codificação espírita, ela auxilia o espiritismo, então ela não traz um Espírito ensinamento amigo. novo para o espiritismo, e ela não traz um ensinamento novo para o espiritismo. Ela trouxe também, a convite de Jesus, a doutrina espírita. Veja bem, o Kardec, quando Copérnico ele anuncia que o Sol não era mais o centro do universo, ou desculpe, que a Terra não era mais o centro do universo, mas que era o Sol, ele causa, na época dele, um espanto. Imaginem, pensem vocês, que era como tirar a palavra Deus da Bíblia. Porque Aristóteles, no período medieval, era como a própria Bíblia, seguido a rígida. Então, a Terra como centro, o próprio ego, o próprio homem, o próprio ser, em detrimento da luz, que era a verdade, Copérnico tira o chão social. Veja bem, ele arranca de nós, das nossas entranhas, a verdade, como se nós nos tirasse o chão. Ele literalmente tira o chão, a ponto de quase morrer por isso. O Kardec, séculos depois, faz o mesmo processo. Ele arranca o corpo do centro das dores humanas, com o trabalho de estudo de caso dele, porque ele vai começar a questionar os espíritos, então ele vai perguntando para um, o outro vai dizer assim, não, mas eu estou vivendo a dor da minha culpa. Aí o outro vai lá dizer, eu estou feliz porque eu fazia isso. Então ele começa a perceber que os sujeitos no mundo, eles apenas eram os homens que viviam na Terra, portanto eles estavam agora revelando um novo mundo. Dissessem eles o que dissessem, essa palavra do Kardec, dissessem eles o que dissessem. Isso já bastava para mostrar que o mundo dos espíritos existia. Ponto. Agora, o que faltava? Um segundo item, vai dizer Kardec. Como é as relações sociais entre esses sujeitos? E aí é que vem o nosso tema. O que ele vai dizer? Que nas nossas relações sociais nós não podemos descartar as relações espirituais. E que nós, os espíritos, se atraem conosco tanto quanto nós estamos nos atraindo com eles. E aí o que o Kardec faz? As dores não são do corpo. O corpo reflete a alma. O que ele faz? Ele tira o corpo do centro e coloca a alma. E aí entra Joana. Então, agora já temos a alma, vamos trabalhar essa Sai alma. do centro, né? É, é. No centro E o quanto isso da dor no psicológica. centro da dor, o quanto isso traz uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo, né? É, Não por acaso aquilo que sim, Freud chamou das três feridas narcísicas seria o heliocentrismo, justamente com Copérnico, né? sim. Principalmente quando Isso. Galileu, através da telescopia, ele que vai então confirmar as colocações de Copérnico, né? Ele tem um papel muito importante junto a Sim. Copérnico. A segunda ferida narcísica seria o evolucionismo de Darwin, então, aquela ferida no narcisismo humano, por isso que ferida narcísica, que nós como seres humanos, primeiro, entendemos que não somos o centro do universo. Depois, entendemos que biologicamente nós somos descendentes dos primatas, assim como os macaquídeos também são descendentes dos primatas, né? Pessoal, só para avisar, né? Nós não somos descendentes dos macacos, como as pessoas às vezes acham, né? Tanto os hominídeos quanto os macaquídeos, ambos descendem dos primatas. E teria aí um elo, que é chamado elo perdido, que ainda não se encontrou qual seria o indivíduo que ligaria esses troncos, né? E a terceira ferida narcísica, para Freud, é justamente a ideia do inconsciente. A ideia de que, justamente no boom da racionalidade, século XVIII, principalmente então século XIX, compreender que isso que nós entendemos que é a nossa concepção de mundo, da vida, de nós mesmos, da ciência, da tecnologia, é o nosso ser racional
que é só uma parte do nosso ser, porque a maior parte de nós ainda é tomada pelo inconsciente. Então isso fere o nosso narcisismo. E poderíamos colocar aí dentro do que está falando, né, Fabiano, Kardec e a revelação do mundo espiritual, quem sabe aí, se a gente colocar por essa lógica, que Uhum. é baseada em mudanças radicais de paradigma, o mundo espiritual como uma quarta ferida narcísica aí, né? Então, essa Uhum. perspectiva que muda tudo, Joana, que nem tu linkasses muito bem isso aí, né? Joana é aquele espírito amigo que auxilia Kardec. Então, não é uma proposta nova, já está na base da doutrina. Ela amplia, então, a nossa visão que a gente tem sobre muitas áreas da vida, sobre a sociologia, sobre a relação com a natureza, a relação com a ciência e, principalmente, ela amplia a nossa visão sobre aqueles termos que são trazidos pela psicologia acadêmica. Por isso que a sua série psicológica é uma ponte entre espiritismo e psicologia acadêmica. E é o assunto aqui que tu já introduziu muito bem. Te pergunto, Fabiano, como que o nosso estudo de Joana pode contribuir, então, para nós lidarmos com esses desafios tão sui generis, tão diferentes, tão típicos dos tempos atuais, da pandemia que passamos, essa fase de imensas transformações sociais e interiores promovidas por esse movimento chamado no espiritismo por transição planetária. Como que a Joana nos auxilia aí? O que tu pode nos trazer aí dentro das suas Claro. reflexões? É, a Joana, ela traz a ideia, até eu trouxe aqui para nós do livro, o livro é o livro, aqui ó, Em Busca da Verdade. Tem duas passagens que para mim são fortemente marcantes dela. A primeira, que eu acho muito forte, ela é profunda. A Joana, ela vai profundamente, mas ela é profunda e bela. Ela não é uma profundeza de o apontar. Ela não aponta. Ela nos leva vagarosamente a nos visitar ali, nesse exemplo que eu darei do filho pródigo, ela nos leva a nos visitar ali e nos mostra sem martirizar. Por quê? Porque é exatamente o martírio é que faz com que nós não nos conheçamos. Porque nós acreditamos sempre que devemos nos torturar, né, pelo erro. Quando, na verdade, o erro ele é um processo natural que nós devemos nos enxergar. E aí a Joana, conversando com o Divaldo, ela diz, vamos substituir, meu filho, a culpa pela responsabilidade. Olha que bonito, né? Tu tira. Porque culpa, Alexandre, ela paralisa. A culpa ela é tão terrível que ela congela a pessoa. Os umbrais são lugares de culpa. Sim, mas lá no nosso lar também tem pessoas sofrendo com culpa. Qual é a diferença entre um e outro? Solidariedade. Uns não acreditam no processo de continuar através do trabalho, transformando a culpa em responsabilidade. Então, lá no nosso lar, transformaram a culpa em responsabilidade. Lá nos umbrais, eu ainda prefiro me martirizar, porque também é bom se martirizar, porque daí eu permaneço cada vez mais no meu processo ingênuo e infantil de me achar vítima e de não me inserir no processo da situação que ocorreu. Há alguém que fez, portanto, ele é o culpado, não sou eu. Então, eu sou uma vítima. Em, Nesse em ambos os processo, no mundo casos, espiritual. em ambos os casos, há o problema, há o erro, mas o que muda é a atitude. É, exatamente. É o que ela propõe, da responsabilidade. Mas, assim, lá no Filho Pródigo, ela vai nos chamar a atenção quando, óbvio, eu não vou dizer toda a palavra, porque todos sabem. Agora eu vou dar uma de Joana, assim, tá? Aqueles que não sabem, leiam a parábola, porque se nós ficássemos perguntando para ela, ela iria dizer assim: tu já leste? Tu já pesquisou no Google? Porque tu vive numa era em que a internet, tu acha até como tirar unha encravada no YouTube, tu consegue achar. Ainda não Hoje se pesquisei. faz uma formação, né? Então, exatamente, tem que pesquisar. E aí ela vai nos dizer assim que quando o filho, aquele que fica, são dois irmãos, um que vai e quer viver a sua vida, porque era direito dele viver a vida. Ele não estava cometendo nenhum erro.
Ele pediu apenas, na partilha da herança, aquilo que lhe cabia. Portanto, qual é o erro que ele tinha? Nenhum. Ele apenas queria viver a sua, a sua existência lá fora. O outro que ficou, quando aquele que foi embora gasta o seu dinheiro, vive da forma como lhe aprouve, que ele quis fazer, que ele quis viver, vamos dizer assim, um termo bem moderno, ele quis curtir a sua existência e volta arrependido. O símbolo do pai ali é o símbolo que vai nos mostrar aquele símbolo uh, do, o símbolo do pai vai nos trazer no quadro de o quadro tem um quadro que é Rembrandt, o quadro de Rembrandt, em que as duas mãos, Joana de Ângeles vai fazer uma análise em que uma mão fica no coração e a outra no ombro, simbolizando a mãe, e a outra a mão simbolizando o pai. A Joana vai dizer vai fazer uma colocação que subentende ao longo dessa fala dela no Filho Pródigo. Alexandre, não basta ficar. Essa é a colocação profunda dela. Porque o outro dizia assim: eu fiquei e depositei tudo em ti, e tu mataste um novilho para este outro, o outro, porque quando nós estamos com raiva de alguém, Alexandre, e você que está em casa, nós não costumamos citar o nome da pessoa. Nós falamos assim, ó, aquela, aquele, mas a gente não cita o nome da pessoa, porque a raiva, muitas vezes, que a gente tem é tão grande que para nós, ele não existe, portanto, nem nome ele tem. Porque nós gostamos de matar a história do outro para que ele não exista, tal é o nosso fator de ódio. Então, a grande mensagem que me pareceu que ela nos traz ali, e aí vem a calhar para os nossos dias de hoje, é que não basta ficar. Porque ele dizia, mas eu fiquei, ficou em que condições? Em que condições tu ficou? No interesse? Nas convenções? Em que condições tu ficou? Porque ficar ao lado do nosso filho dentro de casa, por exemplo, o processo da pandemia, o que a Joana nos traz? Não basta estar em família para dizer que tem família. Não basta nós simplesmente dizer assim, ó, eu crio os meus filhos. A gente cria cavalo, galinha, boi. Filhos não são feitos para dar alimento apenas. É mais do que isso. É isso que ela traz naquela proposta, que 1000 vezes, então, nós irmos e tentarmos termos experiências, ainda que o erro possa vir depois, mas nos arrepender e voltarmos para Deus, porque o filho pródigo retorna a Deus, do que não fazer nada. Porque o que Kardec vai dizer? Que não basta não errar. Não basta não fazer o mal, porque já estás fazendo mal por não fazer nada. Às vezes a gente diz assim, foi perguntado para ele, mas eu não faço nem o bem nem o mal, mas já está errando, porque não faz nada. É que nós temos um grande medo de sermos mal vistos, muitas vezes. E este medo de sermos mal vistos nos diminui porque nós não entendemos que essa disputa de poder não está relacionada a ser bem visto, mas está relacionada a esse encontro de irmos em direção à, à completude espiritual. O que ocorre com nós? Nós estamos sempre Desafio de disputando o poder. existir. É, O e desafio essa de existir, né? ideia Porque a gente quer ser bonzinho, né, Fabiano? é, A gente tem aquela fantasia de sermos bonzinhos. Então, todos nós nos achamos muito bons, né? Muito bons. E Sócrates, dentro da sua amplitude de percepção, da sua clareza mental, aquela sua sim. colocação, né? Só sei que nada sei. Uhum. E Porque de veja bem, perto, Alexandre, todos nós temos pode falar. sombras, né? Temos bom e mal É, dentro de nós, né? Nós não somos talvez sim, nem tão sim. maus quanto muitas vezes nos achamos, né? Uhum. Ou também não somos nem tão bons assim. Mas nós somos uma Sim, mescla, né? Nós somos uma combinação de luz e sombra porque estamos na Terra. Quem está na Terra traz essa combinação.
Claro que, às vezes, nós podemos nos equivocar com veemência, né? Aí existe a maldade mesmo, né? Ela é um fator psicológico. A maldade, filosoficamente, ela não existe, ela é a ausência do bem, Sim. a escuridão que seria a ausência da luz, mas psicologicamente ela tem existência, pois ela é Sim. realmente uma atitude, então, equivocada, desintegradora, diabólica, né? Que divide, que separa Hum. e que é uma, digamos assim, uma má leitura de um princípio psicológico. Hum. Mas, realmente, né, a gente tem que ter esse cuidado para que a gente Hum. possa, então, colocar em prática esses elementos aí que tu está trazendo, né? De aproveitar a nossa encarnação, Tu esse not... desafio que está se Exato, apresentando. Desculpa. exato. Não, mas exatamente, tu sabe que este período pandêmico, ele nos convidou, olha que interessante, a levar o centro espírita para dentro do nosso lar, né? Ele nos convidou a levar a escola para dentro da nossa casa, da nossa residência. Ele nos ensinou a levar o trabalho para dentro da nossa residência. E aí nós vamos ver o seguinte, que aquilo tudo que nós líamos, nós estamos vivendo. E é um susto para nós vermos aquilo que nós líamos, porque até então era só teorias. E pareciam ser muito bonitas, porque eram nos livros, e acontecia com eles, com aqueles espíritos, com aquele romance, com aquele personagem. Só que aqueles personagens citados nos livros eram nós mesmos, em algum momento da história. Então, quando a Joana ela traz essa reflexão de que nós trouxemos para dentro do lar, não é uma forma punitiva de nos dizer assim, olha, agora tu tem que enfrentar a tua família, tu deve olhar e praticar dentro do teu lar. Não é nesse sentido, mas é para que nós compreendamos que antes de, digamos assim, a leitura que nós devemos fazer das coisas é tão difícil quanto é para nós, é também para o outro. Se para nós está sendo difícil, para o professor também era difícil, para o nosso colega de trabalho também era difícil, para o nosso colega da casa espírita, ou não, para o nosso colega do nosso cunho religioso da qual a gente frequenta, ou daquela faculdade. A grande proposta é que nós paremos de nos punir a tal ponto, porque nós nos punimos a tal ponto, porque nós não nos permitimos ser o que nós somos. Nós já queremos ter um passo de que nós não alcançamos ainda. Um exemplo claro disso, tu vai ver no discurso do dia a dia, alguns sujeitos dizem assim, eu não vou na igreja, e nem vou no centro espírita, eu tenho um coração muito sujo, eu não sou tão puro assim, como se o centro espírita e as igrejas fossem lugar de pessoas puras. E é o contrário, né? O templo espírita e as igrejas são exatamente o convite, o local, né, para que a gente se modifique e não que ali é um lugar de pessoas puras. Por isso existe uma dificuldade em dois níveis. A primeira é dos outros para conosco, porque eles nos cobram que não, mas tu és espírita e tu ainda age assim. Ora, mas eu não podia agir diferente, esse sou eu. A proposta de eu estar lá é que eu quero tornar-me diferente, né? Outra questão é nós conosco mesmo. Gente, eu não aprendo nunca, porque eu tô lá há 30 anos na casa espírita e agora eu cometi esse ato assim. E não tem jeito, não está entendendo a proposta. A mensagem não é para os outros, é para nós. Mas a mensagem ela tem que ser uma mensagem para nós. E aí entra a Joana, muito bem entendida, muito bem observada, para que a gente vá pisando nesse mecanismo, nesse mundo psicológico nosso, nesse mundo interno, para que nós possamos olhar a nossa sombra e a nossa escuridão mais íntima. O Jung vai dizer uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, não basta ver luzinhas, luzes, para atingir a plenitude. É preciso mergulhar na escuridão de si próprio. Você sabe que
O lótus, a flor de lótus, é uma semente que ela cai no pântano. E para que ela se transforme numa flor branca, linda e bela, ou rosa, como tem outro, ela precisa necessariamente mergulhar no fundo do pântano. E depois ela precisa retornar e ela vai rompendo barreiras, porque imagine um pântano, a água suja, ela tem muitas sujeiras, sujidades, muitas, né? Então, até que ela chegue ali, quando ela vence essa etapa, ela se abre como uma flor, assim. Aí nós vamos entender o seguinte: que mensagem é essa de Deus para nós? Isso. Né? E eu Que queria mensagem aproveitar é esse essa? ponto. Pode falar. Justamente, Fabiano, tu tocaste em elementos muito importantes e queria aproveitar esse ponto para trazer algumas reflexões, né? Que mensagem é essa que a gente Uhum. falasses da flor de lótus, que se cria dentro do pântano, e se entendermos transição planetária como um processo de regeneração da humanidade, nós que somos herdeiros de nós mesmos, Uhum. que apontamos o dedo para os nossos antepassados, falando daqueles colonizadores, dos senhores de escravos, daqueles que levaram inúmeras guerras da impetuosidade, desde a era do bronze, com as espadas de bronze, a descoberta do ferro, do aço, as descobertas, então, da Revolução Industrial, que deram bases ao navio a vapor, que logo se transformou também numa máquina de guerra, e que devastamos inúmeras civilizações, na verdade, é de nós mesmos que estamos falando. Somos É. nós que estamos reencarnando há séculos e que nós temos uma proposta maravilhosa, que ela é uma proposta de justiça e, ao mesmo tempo, é uma proposta pedagógica, educadora, a reencarnação. Porque a reencarnação não só é a justiça Uhum. perfeita, como ela é reabilitante. Ela vai nos regenerando e nos reabilitando. Então, dentro disso, né, Fabiano, uma coisa que eu estava pensando enquanto tu falava, que a gente está lidando agora com um flagelo muito forte do Covid-19, que está assolando a humanidade, e o que se vê é uma multiplicidade de reações, das mais belas às mais brutas, das mais esforçadas, né, esforçadas para tirar de si o melhor, para utilizarmos-nos da solidariedade, para mitigar a dor do outro, para suportar as nossas dores, sejam as dores da doença, as dores da morte, do desencarne, ou as dores do isolamento, porque são vários elementos que vêm aí, né? Doença, é morte, é afastamento de pessoas queridas, ou se não há nada disso, é isolamento. Então há esse esforço, mas há também processos de indiferenciação, de negação, de projeção da sombra. E nós podemos ver assim que, em termos destrutivos, a, a pandemia ela não pode levar ao fim da humanidade. Ela pode levar, sim, a um desencarne muito brutal, a números catastróficos, que pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da nossa reação. Né? Por que ela não pode? Porque em algum momento vai haver imunidade, em algum momento vai haver vacina. Mas o ser humano pode. O ser humano pode acabar com a vida na Terra. Uhum. A pandemia não. Ela pode sim destruir uma grande parcela dessa vida. Mas o ser humano é capaz de erradicar a humanidade. Vejamos aí a tecnologia nuclear, que nada mais é do que a manifestação física do caráter humano que traz luz e sombra. E que está sem destruição. E acredito que esse seja o grande foco dessa pandemia. Nós nos suportarmos em um momento difícil. Nós nos ampararmos, nós compreendermos o próximo na sua dor, inclusive quando o próximo ataca as formas de lidar com a pandemia, inclusive quando o próximo reage, talvez ao nosso ver, né, cada um tem uma visão, quando o próximo reage de forma displicente, de forma deslocada aos fenômenos que há agora. Isso faz parte do pacote, digamos assim, né? Quando nós nos reencarnamos aqui na Terra, né, isso já fazia parte
desse pacote, né, Fabiano? E eu gostei de uma fala que tu fizeste. Nós vamos convidar aqui os nossos espectadores a assistir ali na playlist do programa Debatendo Joana de Ângeles, um episódio recente do Fabiano sobre refletindo a transição planetária, esse é o título. E tu colocasses assim, Fabiano, que nós não podemos pretextar que não fomos avisados, porque nós espíritas, agora nós estamos vivendo o que até há pouco nós líamos. Hum, exatamente, exatamente. Ah, depende de como nós e para quem nós líamos. Porque a todo instante os espíritos estavam falando era para nós, né? Aí entra o processo de humildade da pessoa. A humildade, ela não é a anulação da vontade, e não é a subjugação e nem o servicialismo, vamos dizer assim. Humildade é mais que isso. E outra, humildade não é pobreza. Veja bem, pobreza é um fator político, onde uns têm mais em detrimento de outros. Humildade é uma postura do ser. Porque se nós colocarmos a humildade tendo compromisso com a pobreza, nós vamos dizer, literalmente, entre outras palavras, que quem é rico não é humilde. Cuidado, nós podemos estar cometendo um grande crime. A humildade não está nas coisas, a humildade está na alma, é uma conquista. Então, quando a gente traz essa proposta de que nós já fomos avisados, é porque, de certa forma, o que nós estávamos e o que nós estamos fazendo com aquela informação. Então, muitas vezes, pode acontecer, e obviamente que não é o caso de vocês, mas o meu era, de que eu lia para quem? Para quem você lia, Fabiano? Para os outros? Porque a mensagem era para ti. Quando o Divaldo pediu para Joana para que ela mandasse uma mensagem para ele, o que ela disse para ele? Tu as publica para os outros porque tu quer, porque elas sempre foram para ti. Elas sempre foram para o teu ser. Por que a Joana fala isso? Porque quando nós passamos a nos olhar com tal intensidade verdadeiramente e ver as nossas dificuldades, nós vamos entender dentro da humildade, quando nós atingirmos essa humildade, que eu digo é o olhar sincero, nós vamos perceber que se eu estou sofrendo, ele também está sofrendo. Ah, eu estou isolado, mas as pessoas também estão isoladas da minha família. As crianças também estão isoladas. Qual é o meu papel aqui dentro? Por isso, a mensagem do filho pródigo não basta ficar. Mas eu cuido do meu filho. Como é que tu cuida, hein? Como é que tu cuida? Assim? Nós cuidamos assim? Isso não é cuidar. Como é que eu dou aula? A aula eu dou assim? Então, então não faça, porque a criança sabe que isso é um ato hipócrita. E outra, a Joana, é muito mais do que dizer é fazer. Muito mais do que dizer é fazer. Então, ah, em, onde tu estavas? Ah, mas eu cuidei de ti a vida inteira, meu pai, e agora tu matou um novilho para aquele. Mas em que circunstância eu estava com meu pai? Em que circunstância eu estou com a minha família? Obviamente que esse encontro que a pandemia nos traz é o seguinte, ó, pega tudo o que tu aprendeu e agora coloca dentro da tua casa e trabalha. Não tem monstro nenhum. Ninguém precisa ser um pedagogo formado para instruir uma criança. Basta que a gente abra o computador e está cheio de professores dando aula. As professoras estão mandando aula, vamos pegar, vamos com paciência, vamos nos dedicar 1 minuto, 2 minutos, aquele momentinho. E André Luiz vai nos dizer, tu me permite, Alexandre, eu trouxe aqui uma colocação do André Luiz que é fantástica no livro Domínios da Claro. Mediunidade, em que ele vai dizer É um que bom não é convidado, né? só André o Luiz, alimento. para estar aqui conosco, é um ótimo convidado. O que tu Sei, acha, Fabiano? é, A gente deixa ele sim, entrar? sim. É. O André Luiz é a Joana em homem. Só que a diferença dele para ela é que ele estuda os casos e ela traz mais a base. A Joana traz a base e o André Luiz vai mais ali. Até porque o André Luiz, comparado a Joana tinha uma caminhada bem mais longa do que ele em termos de
Pois é. de conquistas espirituais, basta a gente ver as suas últimas existências, né? Mas o André Luiz, o que ele faz? Ele transforma a culpa num ato de responsabilidade, né? Ele não fica se culpando depois que ele está lá, não, ele fica fazendo. O que ele nos traz? Que o alimento, por exemplo, quando nós estamos diante de uma criança ou diante de outra pessoa, por isso o isolamento ele não funciona. Quando eu falo isolamento, não é o isolamento que nós estamos vivendo agora social, tá? Esse é necessário. Eu digo isolamento de não estarmos com as pessoas, né? Então, assim, estarmos no nosso lar e nos isolarmos uns dos outros no sentido de negar, e olha, negar não é sair de casa, é simplesmente não se importar com o outro na condição em que ele está, não auxiliar, coisas bem básicas, não auxiliar às vezes no alimento, na construção da educação de uma criança, de um filho, de ouvir e escutar o outro, né? Perceber o próprio vizinho que está do lado. E André Luiz vai dizer aqui para nós a seguinte questão assim, ó. Deixa eu colocar aqui, traduzindo, deixa, eu marquei, mas saiu da minha marcação. Cada um está em vermelho. Espera aí, só um momento. Depois corta, Alexandre. Vamos ver aqui. Aqui, ó. André Luiz fala assim, ó, é da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiência de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, o que ele vai traduzindo rapidamente, porque tem muita coisa ali, ele vai dizer que o alimento não é só aquilo que a gente põe lá na mesa, que o alimento não é, a educação não é só aquilo que eu falo, mas existe uma energia que sai de nós, de construção familiar, que é chamado de uma egrégora construída entre aqueles membros, que alimentam o lar. Quando eu falto naquele momento, eu deixo de alimentar. E quando eu favoreço esse grupamento, porque todos somos iguais, há um maior coeficiente de crescimento. Assim como colocar duas laranjeiras, uma perto da outra, elas não precisam ficar se falando, eu sou laranjeira, tudo bem? Não. O fato delas terem a sua idêntica vibração faz com que uma alimente a outra. Por isso que nós nunca poderemos viver isolados no sentido de estarmos com alguém, né? Não estou falando de sociedade, porque estar em sociedade não significa estar com pessoas, né? Estar com pessoas é mais do que isso. Mas eu cuidei do meu pai, é mais do que isso. Cuidar é mais do que isso. Mas eu estava lá, trabalhei 30 anos na casa espírita. Mas trabalhar numa casa espírita é mais do que isso. Né? Não é, eu li todos os livros da Joana, eu não preciso aprender mais nada, mas é mais do que isso. E aí, tu tocaste no Sócrates, e quando Sócrates é questionado se ele sabia, e ele vai dizer que não, veja bem, não é que ele não sabia, ele sabia. É que diante de um conhecimento, de um saber, quanto mais tu conheces, se amplia os horizontes que se vai na tua frente de tal forma, e o conhecimento se amplia cada vez mais, que tu passa a olhar e identificar que quanto mais tu sabe, mais tu identifica a tua ignorância. E, portanto, eu realmente não sei. Diante deste universo de saber, realmente eu não sei. Mas eu sei, mas não diante do universo. Então, quando Sócrates diz eu sei que nada sei, não é que ele desconsiderava o seu conhecimento, mas ele apenas dizia que diante desse infinito universal, eu realmente sei nada. Então, daí por isso nós vamos ver as grandes almas que diante do grande infinito, como Joana, principalmente o mestre dela, que é o nosso, que é Jesus, porque para ela sem Jesus
a caminhada. Jesus Cristo, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, e ele observa o infinito do universo de tal forma que ele identifica que ele é tão pequeno perante Deus que ele diz ao Pai: me tiraste do deleite da minha opulência. Nós temos noção do que é isso? Que Deus tira ele do maior paraíso dos paraísos, dos paraísos onde ele se encontrava. Me tiraste do deleite da opulência e me reduziste a tão pequeno. E ele agradece profundamente a isso, por ter sido retirado e dar um testemunho no bom sentido, porque Jesus ele já havia provado para si próprio. Mas a humildade é tão grande que quando ele pisa no chão, ele é um perdedor. Por que ele é um perdedor? Porque nós esperávamos que ele fosse um herói, uma espada, Campeão do mundo. um homem, com a sua força Messias bélica. conquistador. E quando ele está diante de Pilatos, naquele momento sublime, isso tudo para sintetizar que nós devemos ser humildes e que nunca vai ser medíocre dizer que eu não sei, que eu não conheço, que eu quero saber, e é humilde também dizer que eu já sei, olha, eu conquistei, eu aprendi isso, é o outro lado da humildade, porque a humildade não é anulação somente e mostrando o lado da queda. Cuidado, mostrar demais o seu lado escuro e a sua queda é um outro lado do ego, é uma outra máscara do ego querendo mostrar uma humildade que é falsa. É esse caminho. E aí Jesus está lá diante de Pilatos, e Pilatos pergunta assim: eu tenho poder sobre a tua vida, renuncia ou te defende. E ele não se defende. Sabe por que ele não se defende? Para não justificar em nós essa força que era falsa. Era falsa. Se ele fizesse se ele se defendesse, que era o que nós queríamos de forma muito inconsciente, estava sendo jogado porque era um jogo psicológico, tipo assim, vamos ver, agora ele vai cair porque ele vai se defender, porque ele vai mostrar que ele vai morrer, ele está com medo. E Jesus não se defende para nos ensinar que a força não estava no punho, estava no coração. Mas E ele já morreu. finalizando, e já finalizando, né, Fabiano, mostrando assim que a vitória era outra, né? A vitória dele A vitória. não era sobre César, a vitória dele era sobre a morte. Para que a nossa vitória não seria de Cristo como o campeão do nosso partido, do nosso time, vencesse os nossos inimigos e mostrássemos que nós estávamos certos. Mas a nossa vitória seria a vitória sobre nós mesmos, no final das contas. Naquele momento, ou dali a 1000 anos, né? Utilizando um pouco aí de Emmanuel, né? Que deixou daquele momento para ter, então, depois de 1000 anos, a sua transformação. Então, meu amigo, te agradeço, né, por esse momento. Eu que agradeço. O tempo passa voando, nós já estamos há quase 1 hora aqui conversando. Vê como passa rápido. Meus amigos, essas são as reflexões finais do episódio de hoje. Vamos aproveitar estas noções que Joana de Ângeles vem nos trazer sobre o nosso papel no planeta, sobre o nosso papel como espíritos imortais. Hoje nós podemos ter uma palhinha, um gostinho do pensamento filosófico do nosso amigo Fabiano, do nosso colaborador que está aqui conosco, para que nós possamos unir as nossas forças para vencer a nós mesmos neste momento que é naturalmente desafiador, como já é previsto diante do próprio caráter da vida na Terra, em que Joana de Ângeles nos fala que a dor ela ainda se faz necessária para a nossa plenitude. Porque a dor ela nos fala da fragilidade do corpo humano, em primeiro lugar. Em segundo, ela nos auxilia para que nós possamos pensar sobre as questões graves da vida, nos desmaterializando e buscando, pelo fim, aquilo que seria o essencial, aquilo que não nos pode ser roubado. Porque para Joana, a saúde, ela não advém de uma condição física sem dores ou impecável.
Joana nos fala que, na sua percepção, saúde é integração consigo mesmo. Saúde é uma concepção psicológica, uma forma de encarar a vida, uma forma de encarar a realidade. Então, hoje foi falado sobre transição planetária, sobre convívio social, foi falado bastante aí, né, Fabiano, sobre culpa, sobre humildade, e isso que o Fabiano falou até da falsa humildade, da sombra, né? Quando a nossa sombra, ela pode nos tomar até mesmo quando nós queremos ser humildes, mas olha só, coitado de mim, passei por isso, olha como eu sou ruim, né? Então, olha como eu sou grandioso tendo passado por essa queda. Olha como a nossa sombra se esconde, né? O Fabiano também falou bastante aí Uhum. da questão da necessidade de poder que muitas vezes se espraia na nossa forma de agir. Todos elementos muito valiosos, não é, Fabiano? Porque essas Sim. dores, essas chagas, são o palco do nosso trabalho conosco mesmo. Gostei Uhum. muito do nosso encontro, Fabiano. Vamos convidar os nossos amigos que estão aqui assistindo a darem uma olhada nas playlists da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, os cursos sobre Joana de Ângeles, o programa que aqui estamos levando adiante, debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos da série psicológica, onde nós temos a contribuição do Fabiano, do Gelson, da Carla, da Michele, de tantos outros. E vamos fazer uma propaganda aqui de um canal muito especial sobre filosofia e espiritismo. Tu conhece algum desses, Fabiano? Tem o seu, não é? Ah, sim, Um sim. canal aí que já tem um certo tempo, já é um canal bem estruturado. Tem ali alguns vídeos que eu achei muito interessantes sobre as reencarnações de Joana de Ângeles. Tem um mini documentário sobre Clara de Sim. Assis, que foi Joana de Ângeles É, no período medieval, sobre Juana Inês de la Cruz. Qual é o endereço? é só colocar o nome meu, o meu próprio nome, né? Fabiano Silva, e aí vocês vão achar um canalzinho antigo, mas aí era lá no início, lá quando eu estava recém A iniciando, gente mas o coloca aqui meu embaixo, ó. é A gente Fabiano coloca em Silva, que é onde azul está. Pode ser, pode ser. na Fabiano Silva descrição do ali, vídeo. e aí vocês vão encontrar a ideia era tentar mostrar em imagem, porque a imagem é importante, né? Aquilo que a gente lê. Então, tentar sintetizar um pouco, dando forma do que seria realmente ela, né? A própria Joana de Ângeles, assim. Foi uma tentativa. Olha, tem um ótimo material ali, é um convite para Uhum, que nós não nos excusemos de buscar o conhecimento, de buscar informações, para uhum. que possamos trazê-las para dentro da nossa casa interior, para que lá nós possamos peneirar aquilo que nos convém daquilo que não nos convém. Eu Como é posso só fazer dito, uma falinha absorve tudo, rápida? aprende com Sim, tudo, mas sim. retém o que é bom. A sua fala final, Fabiano, e vamos encerrar. É, E as eu suas vou, últimas eu vou, colocações. é a minha consideração final, tá bom? É a minha consideração final. O que eu percebo assim, na área da educação, eu sei que é difícil, é muito difícil para todos nós, mas a paciência para com as crianças, principalmente para que elas não se sintam abandonadas, não é abandonadas de corpo e nem de alimento, porque isso já nós não deixamos, mas é abandonadas de nós. É um desafio. Nós estamos sofrendo, todos nós, obviamente, que estamos sofrendo, mas eles sofrem muito mais. Eles sofrem pela nossa ausência. Então, às vezes, só o fato de sentar um pouquinho do lado, brincar, tornar-se criança, porque aquele que quer ensinar deve virar uma criança. Brincar, estudar, isso faz com que, neste período de pandemia, a gente possa se reencontrar. E se não tivermos o ânimo para isso, é um recurso que é o recurso mais prático que tem, é a prece. A prece pedindo para que os espíritos de luz nos auxiliem, para que a gente anule um pouco as nossas dificuldades para estar ali em família. Mas as crianças, neste momento, elas precisam da nossa o olhar, a nossa aprovação. Isso torna elas felizes. Meu pai e minha mãe estão bem, ainda que eles estejam se esforçando, porque eles sabem, mas eles estão aqui, em espírito e corpo. Essa é a minha fala final. Obrigado. Hein? Muito obrigado, Fabiano. Meus amigos, este foi Debatendo Joana. Até o nosso encontro. Fiquemos com Deus.